Olá, estamos de volta ao vivo com você aqui no Toda Manhã da Rede Bela Aliança de Televisão. Eu comentei com vocês lá na abertura do programa de que nós teremos agora, mais para o final do ano, a grande data do ano. Nós já passamos por muitas emoções nesse ano de 2018, algumas extremamente importantes, outras nem tanto. Mas com certeza uma das mais importantes acontece agora para o final de ano, que são as eleições. Aquilo que eu comentei, que nós vamos decidir através do voto livre, né, quem serão os nossos representantes aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Governo do Estado, em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Senado, e o presidente da República, que é o cara que vai mandar e assinar, né, e vai ter 4 anos para tentar imprimir alguma coisa de novo para esse Brasil. Então, por isso, estamos muito próximos dessa grande data, a verdadeira grande data do ano de 2018. E muitas forças políticas já estão se mexendo para tentar compor ou apresentar os seus pré-candidatos a esses cargos. E nós vamos apresentar um deles, na verdade, que é do Alto Vale e se coloca à disposição como pré-candidato para deputado federal, o Jorge Guetem. Falar de Jorge Guetem é uma coisa complicada porque já o conheço, é melhor nem falar o tempo, né? Porque existe alguma coisa que a gente precisa dispensar, né, Jorge? Mas já o conheço há muitos anos e de uma forma muito carinhosa, muito particular, de amigo mesmo, de relação até mesmo familiar. E já passamos por muitos momentos em nossas vidas, em várias experiências. E agora é um prazer recebê-lo aqui, quando você se coloca à disposição para uma nova etapa da sua vida. Você já teve uma experiência no mundo político, já várias experiências, por afinidade, por laços de família, por interesses também de melhoras para a cidade, para a região. Já teve também o seu nome dentro da realidade política como candidato, numa experiência municipal, e agora se lança como pré-candidato a uma experiência estadual, como representante estadual lá em Brasília. Como é que você se encontra dentro disso, Jorge? A gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos aqui justamente para saber disso. Como você, Jorge Guetem, que todo mundo conhece, não tem como não dizer que não conhece o Jorge Guetem, né, das suas fases como político, fases como empresário, importante empresário. Hoje mais de 2.000 pessoas dependem diretamente de você enquanto empresário, várias empresas sob tua direção. Como é que você se encontra agora como pré-candidato a deputado federal? Em primeiro lugar, prazer muito grande te ter aqui, meu querido amigo. É um prazer, Chico, também. Sempre quando eu te vejo assim, vem muita coisa assim. Muita lembrança, Chico, né? muitas boas lembranças de você, da sua família, tudo, né? Então, é um prazer muito grande. Um bom dia, Chico. Bom dia para todos as suas e seus telespectadores, né? Então, me sinto muito feliz, muito leve nesta pré-candidatura e oficialmente depois da convenção na candidatura, assim. Assumi essa missão, Chico, muito pela possibilidade de poder retribuir para a minha comunidade, para Rio do Sul, para o Alto Vale, por que não para Santa Catarina, para a região da Anfre, onde eu também moro, porque eu moro em Rio do Sul e sou eleitor de Rio do Sul, sempre votei aqui em Rio do Sul. E moro em Itajaí também, né? Temos nossas atividades em várias cidades de Santa Catarina, né? Mas quando as pessoas perguntam, eu sempre digo, eu sou de Rio do Sul. Eu nem lembro que eu fico muito mais tempo em Itajaí do que Rio do Sul, né? Mas pela identidade que eu tenho aqui. Então, e assumir essa missão, Chico, que me foi solicitada pelo deputado Jorginho, assim, com muita disposição de poder retribuir o tanto que eu já fui ajudado através do mandato, como é uma candidatura que tem uma viabilidade eleitoral muito grande, a minha candidatura, porque eu sou o candidato único. Você vai ser candidato único do PR? Eu sou o candidato único do PR, com uma estrutura partidária muito grande. Hoje o PR está por toda Santa Catarina. Em 2016 foi o partido que mais cresceu em Santa Catarina. Nós temos 214 diretórios em 214 cidades, portanto, nós temos 180 vereadores, nós temos 40 vice-prefeitos, 11 prefeitos e 20 a 22 candidatos a deputados estaduais, mais o deputado Jorginho, que vai a senador. Toda essa estrutura partidária ajudando, querendo e necessitando eleger um deputado federal que eles me escolheram. A família, o deputado Jorginho, escolheu que eu sucedesse ele, então, na Câmara Federal, que ele faz um grande mandato e queria alguém de confiança, alguém leal ao partido, leal às ideias dele, né, para assumir
então, essa missão de dar continuidade ao mandato dele. Me senti muito honrado com o convite, não estava no meu planejamento, mas também nesse momento que você falou, tão delicado da política brasileira, eu penso que com a minha experiência política, minha vivência política, ao lado do meu irmão, de familiares e de amigos que eu já participei, ao lado do deputado Jorginho, com a estrutura partidária, com essa lógica eleitoral grande que tem, com essa viabilidade eleitoral grande que tem, com mais minha experiência empresarial, eu penso que eu posso contribuir muito, Chico, como deputado federal, para a nossa região e principalmente para Rio do Sul e resgatar, quem sabe, aquele desejo, aquela vontade que Rio do Sul tem de voltar a ter um deputado federal. O Rio do Sul que já teve grandes deputados federais. Então, eu quero dar essa... através do meu nome, o deputado Jorginho também está dando um presente, e nós estamos colocando, a possibilidade de Rio do Sul voltar a ter um deputado federal. Com isso que você coloca de sendo candidato único do partido para todo o estado de Santa Catarina, e com todo esse conhecimento e com toda essa estrutura que você já tem de anos dentro dessa tua vida, você consegue ter uma viabilidade muito grande de um sucesso eleitoral. Perfeito. Ok, bom. Você tem dois problemas, né? Uma é o pouco tempo, nós temos um tempo muito curto para a próxima eleição, você precisa se tornar conhecido aqui nessa região, você já é, mas você tem que se tornar conhecido em demais regiões também. Isso dá um trabalhão danado. Dá. É uma correria, você deve estar viajando feito maluco já por aí, né? E uma outra pergunta que eu preciso lhe fazer é, com essa viabilidade tão importante, tão palpável de ser eleito deputado federal, dentro dessa realidade que você colocou, o que você traz para o Alto Vale, além da importância de ter o deputado federal? Ok, fui eleito deputado federal. É importante? Claro que é importante. Você tem força, certo? Mas fora essa força natural do cargo que lhe dá, o que você pensa e prepara para o Alto Vale e para Rio do Sul? Chico, o Rio do Sul e o Alto Vale têm bastante demandas, como toda Santa Catarina, mas os prefeitos do Alto Vale, vamos pegar os prefeitos do Alto Vale. Os prefeitos do Alto Vale têm uma demanda enorme, eles vão de pires na mão, diretamente em Brasília, né? Buscar recursos, porque não tem mais capacidade de investimento, né? Então, trabalhar, lutar lá para fazer uma reforma tributária mais justa, onde fique uma fatia maior para os municípios, para as regiões, para os prefeitos não se humilharem tanto como tem que se humilhar e depender tanto do deputado como eles dependem, né? Da subvenção, das verbas do deputado. Então, eles ficam muito dependentes. E quando o município como Rio do Sul ou do Alto Vale, que não tem muita representação, aí recebem menos recursos. Sem contar todas as demandas na área da saúde que nós temos aqui no Alto Vale, que não todo o estado tem demanda de saúde, mas o Alto Vale tem, porque nós temos aqui o nosso hospital regional que atende toda Santa Catarina, agora com oncologia, com tudo. Então, olha as demandas que tem. Nós temos a nossa universidade, nós temos a BR-470, nós temos os problemas de cheias. Então, depende muito do governo federal, depende muito de uma representação forte, comprometida com o Alto Vale, comprometida com o Rio do Sul. E eu tenho esse compromisso. Isso eu vivo, né, Chico? Eu vivo, eu pego enchente aqui em Rio do Sul também. Eu tenho 3 imóveis aqui em Rio do Sul. Três imóveis aqui em Rio do Sul. Nos meus 3 imóveis eu pego enchente. Então eu vivo isso, mas não é só porque eu vivo isso, mesmo que eu não vivesse isso. A dor dos outros também me comove. E você me conhece bem, você sabe. Então eu não podia, nesse momento, eu pensar só no meu umbigo, só no meu conforto, que como empresário eu estou numa situação confortável, mas eu penso que eu tenho que dar minha contribuição e eu posso dar minha contribuição. Pela minha experiência política, eu penso que eu chego se eleito for, eu chego em Brasília já com um pouco mais de experiência e eu tenho por trás de mim o Jorginho, né? Eu tenho várias lideranças me apoiando, eu tenho o Glauco, por exemplo, que é meu coordenador de campanha, que é daqui e que tem uma vivência política e partidária grande aqui no Alto Vale, né, que é meu coordenador geral de campanha. Eu tenho meu irmão, o deputado Nelson, que sempre teve um olhar muito direcionado, um viés para o social, para a saúde. Então, tudo isso. E a minha família também, isso já vem de berço, né? Essa vontade de servir, de ajudar. E como empresário, eu tenho minhas limitações. Como político, eu vou ter um guarda-chuva maior, eu vou poder, então, ajudar um pouco mais, retribuir um pouco mais
tanta ajuda que eu já recebi, sabe, Deixa Chico? eu fazer uma pergunta que ela é necessária e não tem como não fazer essa pergunta hoje para quem é político. Você já está imaginando o que eu vou perguntar, né? Qual a pergunta que se faz hoje para qualquer político? É o desgaste da entidade política, do ente político, né? O povo brasileiro, e a gente consegue observar em muitas ocasiões, e eu faço essa pergunta em respeito a você, porque eu sei que você vai responder de coração, e em respeito a quem está nos assistindo, né? Hoje, quando um político chega em um evento, já tem uma reação adversa e contrária do que tinha antigamente. Você lembra quando entrava um governador nos visitando, entrava um deputado, um senador? Puxa, havia aquela aura de importância da autoridade que estava nos visitando. E hoje, quando um político nos visita, todo mundo, lá vem aquele cara. O político acabou. A classe política tendo um desgaste muito grande nos últimos anos no Brasil, e esse agora com Lava Jato, então, foi uma coisa terrível. Como você pretende mostrar ao povo, né, uma nova posição, um novo posicionamento enquanto político, representando essas pessoas que vão votar em você? Chico, eu sempre participei da política e nunca me envergonhei, não, e mesmo no momento atual eu participo da política, né, partidária e não me envergonho, não. Eu quero levar para a política e para o meu mandato e durante a campanha também o mesmo modo de vida que eu tenho nas minhas empresas e no meu dia a dia, praticando o que eu falo, fazer um mandato com muita transparência, resgatando aos eleitores, aos cidadãos do Alto Vale, de Santa Catarina, do Brasil, essa motivação e esse respeito pelo político. Respeito, né? Essa contribuição eu vou dar, Chico, começando pelo meu mandato. Eu quero fazer um mandato com bastante transparência. O meu mandato, quanto é que o Jorge recebe? Eu vou prestar conta mensalmente do meu gabinete, do meu mandato. Onde estão trabalhando meus assessores? Eu sei, Chico, eu nunca quis cargo. Eu fui indicado para vários cargos políticos nas militâncias políticas que eu participei. Vários cargos. Nunca aceitei. Sabe por quê, Chico? Porque quando você tem um cargo, você é indicado, você não tem interdependência. E eu gosto de ter interdependência. Tem coisas que eu não faço concessão. Tem coisas que certos princípios que eu não faço concessão. Eu eleito, eu não preciso fazer concessão. Ah, não, porque eu sou obrigado a fazer isso, porque me mandaram coisa e tal. Eu não quero fazer concessão. O meu mandato vai ser de muita transparência. A minha contribuição eu vou dar para as pessoas resgatarem. E como que eu vou resgatar, Chico? Não é com palavra, não é com discurso fácil, é com atitudes. Da mesma forma, com os meus colaboradores, os meus funcionários, eu conquisto a confiança deles com o quê? É com atitudes, é com exemplos. Com exemplos que eu conquisto e que eu mantenho a lealdade deles e que eu tenho um time tão grande que eu tenho prosperado na minha vida e nas minhas atividades, nos meus empreendimentos. Eu vou bem. Um dos motivos é a lealdade dos funcionários, porque eles sabem que quando o Jorge fala, está falado. Eu tenho mais ou menos, eles costumam dizer, o Jorge falou, está falado, não precisa escrever. Eu costumo, só para legitimar o que eu estou falando, Chico, então esses dias eu estava pesquisando, eu tenho 1.800 funcionários, Chico, efetivo. Tem períodos que eu chego a ter 3.000 funcionários. Eu não tenho uma condenação trabalhista, Chico. Eu não tenho uma condenação trabalhista. Eu tenho 4 ações trabalhistas em andamento. Alguma qualidade eu devo ter, né, Chico? Para ter um número tão reduzido assim, com uma quantidade de funcionários tão grande. É porque eu tenho como cuidado, né, de estar muito próximo do funcionário, de cumprir aquilo, ser muito justo, cumprir aquilo que fala. Agora na campanha, eu tenho falado para os meus coordenadores, eu tenho dito, olha, eu quero uma campanha leve, não é porque eu estou precisando voto, que eu vou prometer algo que depois eu não possa cumprir, ou que eu não vou fazer. Eu não quero fazer isso, porque eu costumo dizer, no meu mandato as pessoas não vão ter muita surpresa, porque o que eu falar, eu vou fazer. Eu posso até não falar alguma coisa. Agora, quando eu falar, é porque eu tenho a certeza, a convicção que eu vou cumprir com aquilo, que eu vou fazer. Então, com isso, com esses exemplos, Chico, eu penso, com essas atitudes minhas, eu penso que eu vou resgatar
a motivação das pessoas em participar um pouco mais da política, né? E eu não poderia, então, nesse momento, me omitir, né, ficar na minha zona de conforto e não dar minha contribuição, que eu penso que eu estou muito preparado, sim, para fazer um grande mandato lá em Brasília, uma região que eu gosto tanto, se é verdade, que eu digo que eu gosto tanto do Alto Vale, que eu amo tanto o Rio do Sul, e eu tendo essa oportunidade, eu tendo essa viabilidade eleitoral, eu podendo dar esse presente de Rio do Sul, ter um deputado federal, né, que eu ganhei esse presente do PR, ganhei esse presente do Jorginho, por que não? Por que eu não sair da minha zona de conforto, sair um pouco do meu lazer, do convívio familiar e retribuir toda a ajuda que eu já recebi, né, dos amigos, da família, né, e da comunidade de Rio do Sul, que já me aturou tanto. E eu quero, então, retribuir com trabalho lá na Câmara Federal e principalmente resgatando esses valores que antigamente a gente tinha, esse respeito que antigamente a gente tinha pelos políticos. Sendo que, Chico, aqui no Alto Vale, em Rio do Sul, nós sempre tivemos bons políticos como referência. Nós não podemos até, né, aqui em Rio do Sul, Santa Catarina não. Santa Catarina é um celeiro de bons políticos, né, apesar da lambança dos políticos a nível nacional, né, nós temos bons políticos aqui, né, então a gente tem boas referências, né, e eu quero me espelhar nas coisas boas que eu vi nesses políticos no decorrer da minha vida, dos meus 40 e poucos anos de vida política. Então eu vi muitas coisas boas, vi coisas erradas também, mas a gente aprende. As erradas, a gente aprende que não deve fazer. E as certas, as coisas boas, é isso que eu quero fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Vários personagens que entraram para o mundo da política, principalmente quando se trata de Brasília, quando chegaram lá, viram que a realidade era totalmente diferente. Por quê? Por desconhecimento de como acontece, como funciona Brasília, e pelo fato de que Brasília também tem seus níveis de poder dentro do Congresso. Muitas vezes o deputado chega e não consegue fazer nada. Passa 4 anos, né, a trazer as suas verbas, subvenções para o seu estado, mas não consegue ter uma efetiva participação dentro das grandes decisões lá em Brasília. Como você pensa em se posicionar lá em Brasília com relação a isso? Como é que você vai se posicionar para que também essa classe política de lá possa perceber, poxa, tem um cara novo de Santa Catarina, eu vou te contar, né? Está fazendo alguma coisa diferente. Como é que você vai fazer isso? Entrar, quebrar esse muro que é pesado lá em Brasília. Não é fácil de entrar, não, para que você possa ter sido respeitado as suas reivindicações. Eu preciso da BR-470. Sim, mas quem é que está pedindo? O deputado Jorge Goeta. Eu não sei quem é, né? Respeitando, eu te respeito e sei quem você é. Mas lá em Brasília, como é que você vai vai entrar dentro desse muro quase inquebrantável do poder? Eu já chego com o respaldo, com o apadrinhamento do deputado Jorginho. Então, portanto, eu já chego com... cartão de visita. Eu já chego pegando um atalho, com um cartão de visita bom, um dos melhores parlamentares do Brasil, né, por 8 anos aí, né, um dos melhores parlamentares de Santa Catarina. E tem coisas de Santa Catarina, demanda de Santa Catarina, como a BR, que isso depende, a BR-470 e outras demandas, que depende de todos os deputados estaduais. Eu, na minha atividade, eu lido com pessoas, Chico. Eu lido com pessoas. Então, lá em Brasília é muito de relacionamento. E eu costumo... Isso é bom. Isso, vamos lá, vamos conversar aqui o negócio. Perfeitamente. Né? Onde tem relacionamento, eu faço. E onde não tem relacionamento, eu procuro construir relacionamento, construir vínculos. E com as minhas atitudes... O meu histórico de vida já diz isso. Então, eu tenho uma vida suprapartidária. Eu não me relaciono, digamos, só com o deputado Jorginho. Eu tenho, por exemplo, uma admiração grande pelo deputado Peninha, que é da nossa região aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos se ombrear lá e defender as causas do Alto Vale com o deputado Peninha, que é uma liderança que merece a nossa consideração, merece ser reeleito, é um bom parlamentar e trabalha muito pelo Alto Vale e por Santa Catarina. E eu vou estar ombreado lá com o Peninha também, reivindicando, então, junto com ele, reivindicando as coisas do Alto Vale. Então, não precisa ficar tudo no ombro do Peninha, né? Então, eu me ombreio com ele e ajudo ele, e ele me ajuda também nas causas do Alto Vale e nas causas de Santa Catarina. Mas com outros parlamentares também, eu não vou ter dificuldade nenhuma de me relacionar e conseguir apoio para os bons projetos, para as boas coisas, porque quando você tem
um projeto para o coletivo, Chico, que não é para o seu umbigo, é justo, é fácil de você convencer. Tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Então eu não vejo dificuldade. Eu conheço um pouco dos meandros de Brasília, eu conheço um pouco do poder de Brasília e sei como funciona e não vejo dificuldade não de a gente conseguir atingir os objetivos e principalmente atender às demandas que surgirão aqui no Alto Vale. Me sinto muito preparado e isso também na minha decisão contou muito, sabe, Chico? Uhum. Então, é muito de relacionamento, é muito de construção, de diálogo, é investir no diálogo, investir na conversa, coisa e tal, que é no meu dia a dia já isso. Meu dia a dia é muito diálogo, muita conversa, né? Eu trabalho, por exemplo, eu faço política e eu presto serviço também para órgãos públicos, né? Tanto municipais, federais, estaduais. Isso exige um certo relacionamento também, exige um certo relacionamento. Eu lido com pessoas. Olha, para lidar com pessoas exige relacionamento, né, Chico? Uma coisinha com fácil mil e poucas de se fazer, pessoas exige relacionamento. E é essa experiência empresarial, essa experiência de vida e essa experiência política é que eu acho que tudo isso vai contribuir para mim fazer um bom mandato lá em Brasília e conseguir trazer esses benefícios e aproximar, então, muito os anseios, atender os anseios da população aqui do Alto Vale, de Rio do Sul e de Santa Catarina também, claro, porque eu vou ser um parlamentar de Santa Catarina, mas sem dúvida nenhuma, né? Aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então é claro que os deputados do Oeste atendem mais o Oeste de Santa Catarina e depois sobra alguma coisinha, vem para o Alto Vale também, vem para o Sul. O deputado do Alto Vale traz para o Alto Vale, vai trazer para toda Santa Catarina também. Mas eu estou aqui, pelas minhas atividades, eu já estou aqui semanalmente. Semanalmente. Então imagina como parlamentar, eu vou estar muito aqui e vou estar atendendo todos os prefeitos aqui da região, todas as lideranças, todos os vereadores, todas as entidades. Então as entidades, os vereadores, os prefeitos, quem precisar, vão ter um gabinete lá em Brasília, que é o gabinete do Jorge, né? Que é gente daqui, que é conterrâneo deles e que tem essa motivação, essa disposição de ajudar. Como você encara esse desafio, Jorge? Porque eu tenho a postura que é pública e tem aquela postura que é interna, que é tua, né? Como é que você se vê deputado? Pela viabilidade da eleição que eu falei, toda essa estrutura, então a minha decisão demorou muito, demorou mais dias eu decidir justamente por isso, porque eu fiquei pensando, não é só a campanha, né, Chico? Agora eu me afastei das minhas atividades, certo? Me afastei das minhas... organizou? Conseguiu se organizar? Organizei, sim. Eu tenho bons quadros, né? Porque quando fala, tem 1.000 e poucos funcionários que dependem de mim, que nada, é eu que dependo deles, é o empresário que depende dos colaboradores, né? O empresário não depende, aliás, só dos colaboradores. O empresário depende dos fornecedores, depende dos clientes, né? Depende de todo o stakeholder, né? Então eu que dependo deles. Então está bem organizado, sim, está funcionando bem a atividade, mas a minha preocupação maior para tomar a decisão foi porque tem uma viabilidade, uma lógica eleitoral de eleição muito grande, né? Então, a minha eleição, mesmo que ela aconteceu há pouco tempo, e não se constrói uma eleição de deputado federal em tão pouco tempo, nem de vereador, quiçá de associação de moradores tu não constrói em tão pouco tempo, né? São tudo mandatos muito sublimes, muito bons, né? Mas de deputado federal, mais difícil ainda. Eu só aceitei por causa dessa lógica. Mas se tem toda essa lógica, se tem toda essa viabilidade, se a eleição é muito palpável, como você falou, e como as lideranças que estão agregando e vindo para o projeto sentem isso e veem isso, aí a minha decisão pesou mais, eu refleti mais, porque daí eu tenho que pensar os 4 anos, porque não é só na campanha, os 4 anos como parlamentar. Ótimo, me elegi, e agora, né? Me elegi, exatamente. E eu quase... Sempre quando eu posso refletir, Chico, eu vou amadurecendo, sim. Eu quero continuar, então, praticando essa humildade, que é uma característica minha, de ouvir as pessoas e escutar, né? Para mim, ter uma pauta conforme as lideranças, conforme as entidades, conforme os prefeitos, conforme as regiões querem para levar para Brasília.
eu penso em ter um mandato assim muito leve, me sinto muito tranquilo, muito confortável e muito motivado. Eu estou muito motivado, Chico. Eu acho que eu ouso dizer, sem ser arrogante, que eu penso que eu vou dar uma grande contribuição e eu serei um bom parlamentar, começando já pelo exemplo do meu mandato. Um mandato bem transparente, os meus colaboradores, quando eles trabalham em órgão público, eu costumo dizer assim, olha, o patrão de vocês, eu digo para ele, Chico, eu fazia, né, muita integração, quando eu ganhava um contrato, por exemplo, eu faço integração, e eu digo para eles assim, olha, o teu patrão não é a ministra, não é o Jorge, o teu patrão não é o prefeito, não é o secretário, o teu patrão é o contribuinte da cidade. É o dinheiro dos impostos que os cidadãos do município onde a gente trabalha, que eles pagam, que o prefeito, que o secretário lá nos paga. Então, portanto, a gente é servidor do contribuinte, digamos, de Rio do Sul, se eu presto serviço em Rio do Sul. Se eu presto serviço em Blumenau, eu sou empregado dos contribuintes de Blumenau. É com esse espírito que eu sempre costumo praticar. Então, com isso eu digo para eles, nós temos que prestar um bom serviço. Nós temos que entregar aquilo que a gente vendeu, aquilo que eles compraram. E é com esse espírito que eu quero ir para Brasília, Chico. Entregando, eu sei que eu serei um servidor, eu serei um empregado do Chico. Eu serei um empregado dos eleitores de Rio do Sul, eu serei um empregado dos eleitores do Alto Vale, eu serei um empregado das donas de casa, eu serei um empregado dos caminhoneiros, eu serei um empregado dos micro e pequenos empresários, eu serei um empregado de todos os cidadãos de Santa Catarina. Então eu tenho que ser um bom servidor. Eu já fui empregado, eu fui garçom. Eu penso que eu era um bom garçom, tanto é que eu me tornei um empresário de um certo sucesso, né? Eu consegui comprar a lanchonete onde eu trabalhava de garçom, essa história toda. Se eu não tivesse qualidades como garçom, talvez eu não teria tido esse sucesso. Eu sempre me doei muito. Nas casas Três Coelhos, quando eu trabalhava de vendedor, depois eu fui cuidar de um departamento de cortinas, eu sempre tive muito êxito quando eu trabalhei de empregado. Sempre tive muito êxito, sabe, Chico? Porque eu sempre me entregava muito, eu sempre procurava entregar mais até do que eu recebia. Sempre me doava muito, né? Então, para o meu patrão, para os clientes, para os colegas de trabalho. E é com esse espírito, com essa responsabilidade, com essa consciência de saber que eu sou um servidor público, é que eu quero exercer o meu mandato. Eu serei empregado dos eleitores de Santa Catarina. A demanda dos eleitores, então, nesses 4 anos de parlamentar, e depois eu não sei qual será a história, né? Mas caso eu seja eleito, caso eu seja merecedor da confiança dos eleitores de Rio do Sul, do Alto Vale de Santa Catarina, Chico, eu tenho a consciência que daí, depois do dia 1º de fevereiro, quando assumir o mandato, eu passo a ser funcionário de vocês, funcionário dos eleitores. E aí é que me deixa muito leve, porque eu já tenho essa consciência, sabe? Eu tenho essa consciência dessa responsabilidade. Eu nunca quis cargo, Chico, eu fui indicado para vários cargos, nada contra, mas eu nunca quis, porque eu entendo que quando você é indicado para um cargo político, você é subserviente e não tem uma interdependência. Eu, como parlamentar, eu não preciso fazer concessão aos meus princípios. Então, eu chego lá, né, não sou subordinado a ninguém, só sou subordinado ao eleitor que me elegeu. E é com isso, com esse espírito, com essa consciência, com essa responsabilidade que eu estarei de parlamentar. Os meus assessores que vão estar no meu gabinete, é regra bem clara, Chico, é regra bem clara. Eles são empregados de quem? Eles não são empregados do Jorge. Eles não são empregados do Jorge, do deputado Jorge. Eles são empregados dos eleitores de Santa Catarina. Eles têm que servir os eleitores de Santa Catarina. No mínimo, eles têm que atender bem. No mínimo, um agrado, um placebo, um carinho. No mínimo. Isso não custa nada, Chico.
Agora, é claro que um parlamentar, ele já tem a própria subvenção, que já é um direito dele, é um direito constitucional dele. Então, por si só, ele já tem força para ajudar, os seus municípios, né? Então, ele já tem uma certa estrutura para ajudar a construir projetos, né, na cidade. Mas, no mínimo, o agrado, o carinho, que é uma característica nossa, atender bem as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, né, Chico? É com essa consciência, com essa responsabilidade que eu quero exercer o meu mandato e que eu assumi, então, essa candidatura e me sinto muito à vontade, então, para conversar com as pessoas, envolver os amigos e convidar os amigos para participar desse projeto, que eu acho que vai ser um grande projeto. Muito bem, você agora é pré-candidato, já encerrando a entrevista, logo vem a convenção, oficializa. Isso. E aí a campanha começa a todo vapor, né? Que você tenha sucesso, boa sorte, porque o Rio do Sul e o Alto Vale precisa nós precisamos de representantes. E isso é uma questão que nós falamos já há muito tempo, nós precisamos de força política. A BR-470, as enchentes, se não tem força política, não tem representatividade, não acontece. Pode até acontecer, mas demora muito e não na intensidade que precisamos. Boa sorte na tua intenção e que você tenha sucesso também como representante, se acaso eleito for. Obrigado, Chico. E é importante também que o eleitor do Alto Vale de Rio do Sul também avalie e pesquise bem os candidatos, né, Chico? Hoje as informações estão tudo aqui, né? Está no computador aqui, no smartphone. Pesquise a vida do candidato para ver se realmente o candidato costuma praticar aquilo que ele fala. E é importante também ver a viabilidade eleitoral, porque algumas vezes o candidato ele está indo só de candidato para promover ou ajudar o partido e não tem uma viabilidade eleitoral e você acaba elegendo um candidato de fora. Então é super importante também tu concentrar os votos no candidato da região, mas também no candidato que tenha viabilidade eleitoral, para daí de fato você ter o representante da região, né? Então, nesse sentido, agradeço muito e peço muito, né? Independente em quem votar, mas que as pessoas vá votar, porque é através da política que a gente consegue a transformação da nossa região, da nossa cidade e do nosso estado. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Vamos aguardar esse ano, que é um ano muito importante para todo o Brasil. E eu volto amanhã também. Um abraço a todos.